Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, meus irmãos. Hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Esse grande homem de Deus, esse grande santo que viveu a pobreza totalmente, que tinha um grande amor a Jesus crucificado, que chorava continuamente. Ele dizia que não sabe como é que os homens não estavam nem aí para Jesus, que Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu, derramou sangue por cada um de nós, e muitos homens eram indiferentes, não estavam nem aí para Jesus. São Francisco, que tinha um grande amor a Jesus na cruz, a Jesus crucificado. Quando ele olhava para Jesus na cruz, ele chorava. São Francisco, que, como está lá em Deuteronômio 11, 24, diz: aonde as plantas dos vossos pés pisar, vos pertencerá. São Francisco, que andava sempre descalço. São Francisco, que tinha um grande amor à Virgem Maria, que era um homem de penitência, de oração. São Francisco de Assis nasceu dia 5 de julho de 1182, faleceu em 1226. Dia 4 de outubro, foi canonizado em 1228. São Francisco de Assis, esse grande homem de Deus, que tinha um grande amor a Jesus Eucarístico, que era adorador de Jesus Eucarístico. São Francisco, que tinha chaga nos pés, do lado e nas mãos. Um dia Francisco e Leão fizeram uma longa caminhada. Os dois estavam extenuados e Frei Leão morria de fome. Senta-te aqui, meu filho, descansa. O irmão saiu do caminho e entrou pelo campo e chegou a uma vinha. Cortou os melhores cachos e trouxe para Frei Leão comer, que enquanto isso vou buscar mais alguns cachos para a viagem. Quando Francisco estava recolhendo as melhores uvas, apareceu o dono da propriedade com um grosso porrete e deu uns bons golpes nas costas de São Francisco. Durante a volta, os dois riam gostosamente da trágico. Francisco compôs um tíbulo que repetia de vez em quando para Frei Leão. O irmão Leão se arregalou, mas foi Francisco quem pagou. Frei Leão teve um banquete e Francisco levou o porrete. Essa foi o verso que São Francisco fez. Francisco de Assis tinha um grande amor aos animais. Os passarinhos sentavam nas mãos dele, no ombro. Os cachorros, tinha cachorro, tinha um lugar que tinha um cachorro que era brabo e ele conseguiu amansar esse lobo. Ele ficou manso que só. São Francisco, que as pessoas queriam arrancar a roupa dele, tirar um pedaço do pano para fazer relíquia quando ele estava vivo. Francisco de Assis, esse grande homem de Deus, que viveu a pobreza neste mundo, despojou-se de tudo, de todas as coisas materiais. O travesseiro dele era uma pedra, um tronco. Ele fazia muitas penitências. Satanás chegava a tentar ele também, mas São Francisco, um homem de grande penitência, de jejum e oração, que viveu a santidade, que nós devemos imitar esse grande homem de Deus, São Francisco de Assis, que neste mundo, quando andou neste mundo, viveu a santidade. São Francisco era muito parecido, quando chegou no céu disseram que ele parecia muito parecido com Jesus. Lá no céu os anjos diziam: esse é Jesus, outro dizia: não, esse é Francisco, porque era muito parecido. Francisco, pela humildade,
Francisco sentou-se no trono que era de Lúcifer. Lúcifer, por orgulho, perdeu o trono e Francisco, pela humildade, ganhou o trono que era de Lúcifer. Lúcifer perdeu o céu, o paraíso, e São Francisco, pela humildade, ganhou o paraíso. Francisco de Assis, que nós devemos imitar esse grande homem de Deus, um homem de muita penitência, que ele dizia, a grande alegria está naquele, quando você for bater na porta, para entrar ele sacudir esterco de vaca em cima de vocês, fazer todo tipo de humilhação. Aí está a grande alegria, nós devemos se alegrar neste momento. Mas hoje em dia as pessoas só querem honra deste mundo, hoje em dia as pessoas não querem sofrer, não querem buscar o amor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco, no dia que não sofria, ele olhava para o céu e dizia, Senhor, esqueceu de mim? Deus dizia, não, Francisco. Ele disse, porque hoje eu não sofri. Esse grande homem de Deus que tinha no coração Deus, tinha no coração a Virgem Maria, que tinha um grande amor à Virgem Maria, ao Santo Rosário, que rezava continuamente, um homem que fazia muita penitência, e que nós temos que ser assim, imitar esses grandes homens de Deus. E no dia de hoje nós temos que olhar para São Francisco de Assis e imitar esse grande homem de Deus. Um homem que viveu a santidade. Parece que era São Boaventura que dizia que na terra só existiu dois cristãos. Um foi Jesus Cristo e São Francisco de Assis. Porque o que falava vivia. Por onde Francisco de Assis passava, ali era a presença de Deus passando, as pessoas mudaram de vida. Hoje em dia ninguém não vê mais isso. E até o demônio disse, desde que o superior morra, que o superior era São Francisco, que nós vamos introduzir na ordem pessoas sem vocação. E aí nós conseguimos destruir a ordem. Porque enquanto o superior está vivo, a gente não pode fazer nada. Mas ninguém não vai destruir. Jamais ninguém consegue destruir a ordem de São Francisco, porque foi dada do céu. Isso. E hoje em dia a gente vê muitos que entram sem vocação, hoje em dia a gente vê pessoas sem vocação, não querem viver a pobreza de São Francisco, a pobreza que São Francisco viveu. Hoje tem pessoas que querem viver o luxo, a vaidade deste mundo, não querem viver a pobreza assim como Francisco de Assis viveu, esse grande homem que viveu totalmente para Cristo, que dormia no chão, que não tinha cama, não tinha, o travesseiro era um tronco, uma pedra, andava de pé descalço. É um grande homem que se entregou totalmente a Cristo e a Virgem Maria, que nós temos que olhar para esse grande homem de Deus e imitá-lo. A oração de São Francisco diz assim, ó Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E Francisco de Assis foi esse grande instrumento da paz do Senhor. Onde há ódio, fazeis que eu leve o amor. São Francisco levou o amor aonde tinha ódio. Aonde tinha ódio, São Francisco levou o amor. Onde há ofensa, fazeis que eu leve o perdão. Francisco perdoava aqueles que faziam mal. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde tinha discórdia, São Francisco levava a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Aqueles que estavam em dúvida, São Francisco levava a fé verdadeira. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde tinha erro, São Francisco levava a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. No lugar que tinha desespero, Francisco de Assis chegava com a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. São Francisco era um grande homem da alegria, vivia sempre alegre. Ele falava com aqueles que viviam ali com ele, que quando ele saísse para fora, tivesse alegria com todos, que não ficasse fechado. Onde há trevas, que eu leve a luz. Onde há treva, que São Francisco levava sempre a luz, onde tinha treva. O mestre fazia que eu procure mais consolar do que ser consolado. São Francisco, ele consolava. Mais compreender do que ser compreendido. Ele sempre compreendia. Amar do que ser amado. Ele sempre amava. Porquanto, dando o que recebe,
porquanto é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. Tá vendo? São Francisco, na oração, era dando que se recebia. São Francisco sempre dava o amor de Deus para os irmãos, a verdadeira alegria, e é perdoando que se é perdoado. Quando a gente perdoa o irmão, nós é perdoado por Deus. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis viveu. É morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje em dia, São Francisco de Assis está no céu com Nosso Senhor, com todos os santos e santas de Deus, que nós devemos imitar esse grande homem de Deus. São Francisco de Assis, rogai por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.